Olá, amigos que acompanham o programa Evangelho Online. Estamos aqui felizes, alegres, para mais uma vez estudar o Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo, na companhia de Vicente Gaioso, do Leopoldo Cirne, e de Ângela Carlos, que é aqui da Federação, Departamento Mediúnico, e eu, João, faço parte do Departamento de Estudos Sistematizados, em especial trabalhando na coordenação do NEP. Então hoje nós iremos estudar no capítulo 21, o item 5, que Allan Kardec denominou Prodígios dos Falsos Profetas. Então, vamos fazer a leitura desse texto de Kardec e depois nós vamos começar a fazer comentários baseados na doutrina como um todo, nas nossas experiências pessoais, para trazer esse conteúdo para o nosso dia a dia e para uma aplicação prática, que é o que a gente mais realmente precisa. Então, diz Kardec no item 5, capítulo 21, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pôde Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a estas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, só para a gente se situar, nesse comentário de Kardec, ele está comentando um trecho de Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e no Evangelho de Marcos, que aparece no capítulo 13, onde Jesus diz o seguinte: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios. Então, isso é uma fala de Jesus, né? Ele já advertia as pessoas daquela época, dizendo que iam aparecer pretensos, né? Seres divinos, pessoas missionárias, indicando onde é que Jesus estaria. E a gente vê até isso hoje, né? Naquela época, pouco depois dele, já aparecia gente se arrogando seguidor e se arrogando continuador da missão dele, e hoje ainda a gente vê aparecendo em vários lugares. Aqui no Brasil tem um personagem que é até engraçado, que é o Henri Cristo, né? Que a gente vê na televisão. Já tem outro, viu? Já tem outro, que eu nem conheço esse outro, mas assim, a gente ri, mas na verdade é triste isso, porque eles se apropriam de uma coisa que é sagrada, né? Que é a revelação espiritual, e projetam, como Kardec diz aqui, a própria personalidade para conseguir interesses, né? Conseguir questões realmente pessoais. Mas vamos percorrer o texto, né, de Kardec. O texto é curto, porém profundo, e tentar esmiuçar, né, Vicente, como é que Kardec interpreta essas palavras do Cristo,
Relacionando aí esses prodígios, como a gente vê na mediunidade, né? A gente vê que não é preciso ser santo para você ter poderes mediúnicos, né? Tem pessoas que adquirem com conhecimento, com leituras, e como nós no Espiritismo podemos estar advertidos e alertas para não cair nas armadilhas dos falsos profetas, né? Porque vão aparecer. E a gente tem que ter conhecimento para fazer a distinção. Então, eu entendo que o que vai facilitar, diferenciar do falso Cristo, falso profeta, daqueles que têm a boa intenção, é o estudo consciente do Evangelho. É a defesa. Né? Então, nossa grande arma é essa, porque a conscientização do Evangelho, ele nos traz uma convicção tão profunda que a gente sabe separar o joio do trigo. Então, é através do estudo que vai fazer o conhecimento, a instrução, que faz com que a gente tire aquela ideia do fantástico, do mirabolante, daqueles que sempre existiu na Terra, aqueles que buscavam curiosidade, o misticismo, né? Então atraía a atenção de muitos, e muitas vezes ignorantes, aqueles que não têm um conhecimento, não têm a instrução, então eles são presas mais fáceis para esses falsos profetas. Perfeito. E vale salientar que desde a época Jeremias já falava, já veio, antes de Cristo, aquele missionário que veio para preparar a terra para Jesus, ele já veio, teve a frasezinha dele que disse cuidado com os falsos profetas. Sim. Porque, olha só, antes de Cristo, o quanto já existia essa necessidade que o homem tem de buscar alguma coisa que preencha. E o que é o poder? Esses prodígios. É o poder, a ambição que leva o homem e a fome que tem, que eu considero fome de Jesus, fome de Deus. Então, essa fome que buscando através de como antigamente eles pagavam para poder falarem sobre o passado, presente e futuro deles, ver o que podia angariar, já existia no passado. Sim. Eles cobravam desde que houve a humanidade. Desde que houve a humanidade. Desde o início, há essa mistificação, essa coisa do sobrenatural. Né? Por que o homem precisa disso? Não é? O homem ainda precisa. Não, eu vou buscar através de um grande, de um poderoso que me dê a vida profissional que eu quero, melhor, eu quero ter mais dinheiro. Então essas buscas do homem só faz atrapalhar a vida dele. E uma das formas que a gente tem de se proteger desses falsos é a gente começar a compreender, estudar, ter o conhecimento para não aceitar. Porque se a gente for observar hoje, tem muitas pessoas com conhecimento que você não acredita que está dependendo dessas pessoas. Iludidas, né? Iludidas por falsas promessas, né? Iludidas. Pessoas que mas fulano tem nível superior, fulano é escolarizado, como é que se engana? É muito atual esse texto. Muito atual. Porque continuam ainda aí na televisão mostrando o misticismo, a forma fantástica de eliminar espíritos obsessores. Tudo isso chamando a atenção. Né? E prometendo coisas materiais também. Também empregos você vem. Então tudo que você pode oferecer para o outro, você oferece e ele é enganado. É verdade. Pelos prodígios, né? Como Kardec diz aqui, citando Jesus fala que os próprios escolhidos, veja só, os próprios escolhidos, aquelas pessoas que teriam um discernimento espiritual, poderiam ser seduzidos por esses falsos, né? Por causa dos prodígios. A gente vê muito isso. Fulano ficou curado porque aderiu a tal igreja, né? Fez tal pacto, participou de tal ritual. Isso. E aí você vê isso como uma coisa sobrenatural. Diz, não, aquela igreja tem poder, aquele pastor tem poder, aquele padre tem poder, aquele médium tem poder. Sim. Fica espantado com o aspecto exterior, mas não busca conhecer, né, a essência daquela pessoa que se diz enviada de Deus. E, como Jesus fala em outra passagem, a gente pode conhecer essa árvore pelo fruto. Como é a vida dessa pessoa? Né? Era como Chico Xavier, desapegado, tinha renúncia, ou é aquela ideia de prosperidade material que, infelizmente, a gente está vendo no nosso país, né? Que é coração do mundo, é pátria do Evangelho, mas a gente está vendo aí uma disseminação muito grande
dessa religião de prosperidade material, como se Deus fosse um ser que tivesse obrigação, né, de nos dar aquilo que a gente deseja. E esquece do Pai Nosso, que diz o quê? Faça-se a tua vontade, não a minha vontade. Né? Então, um texto muito, realmente, como vocês falam, muito atual. É interessante no comecinho, quando Kardec começa a sua análise, ele vai citar as leis da natureza. Né? Porque tem gente que diz assim, mas como é que pode alguém, como Jesus, fazer aquelas curas, andar sobre as águas, né? Multiplicar alimentos? Como é que se faz isso? Isso é coisa realmente que sai do comum, é sobrenatural, a palavra já fala, né? Além do natural. Então, os milagres. Né? Os milagres. E aí Kardec vai dizer que, na verdade, nada acontece na natureza que não esteja previsto em alguma lei. O que ocorre é que a gente muitas vezes desconhece as leis naturais. Sim. Né? Então, Jesus conhecia leis que nós desconhecemos. Com o Espiritismo, a gente hoje tem uma clareza maior, através da manipulação de fluidos e etc., como ele conseguia fazer tudo aquilo. Mas quem não tem esse conhecimento fica admirado. Como é que fulano consegue fazer isso? Prever o futuro, né? E tem gente que tem a mediunidade, a gente sabe, tem ligação com os espíritos, coloca lá sua bola de cristal, cria todo aquele ambiente e usa a mediunidade para fins pessoais. O mediunismo. Né? E aí a pessoa fica encantada com aquilo, achando que ali é algo divino, mas na verdade está entrando, como a gente fala, numa fria, né? Porque não tem a prática da mediunidade com Jesus, que é a gratuita e aquele que faz se sente poderoso. Dai de graça, que de graça recebeste, fica totalmente para trás. Ele vai na sua ambição pessoal angariar bens materiais para ele, ou poder, ou situação melhor. Então isso aí é que nós devemos evitar através do esclarecimento. Porque Jesus também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente só vai estar libertos desse tipo de profecias falsas com o entendimento, com a consciência do Evangelho de Jesus. E eu também acredito que essas pessoas que buscam tanto esses milagres e resolver problemas o mais rápido possível, eu acho que são as carências que levam o homem a buscar. E tem que ser rápido. É o imediatismo. Imediatismo. Eu busco a prosperidade, porque a prosperidade me chama atenção. É isso aí. Então eu vou com toda a minha crença e a minha fé de que vai acontecer. É a história mesmo aqueles escolhidos serão iludidos se entrarem nessa busca. É o caso da obsessão, né? Ele veio escolhido, ele tinha uma missão, mas foi desviado, né, da rota para os atalhos da vida, das facilidades materiais que lhes são oferecidas. São justamente pessoas escolhidas. Elas se comprometeram no plano espiritual antes de reencarnar, mas se desviaram pelas facilidades materiais que foram pela ilusão que ele tirou da rota da elevação espiritual. Aí imagino quantos médios que se deixam, que caem quando busca o pagamento para as suas atitudes, as buscas das pessoas. Quantos médios que caem, né? É verdade. Porque eu cobro aquilo que eu posso fazer alguma coisa de bem, mas eu prefiro ser a poderosa. É verdade. Essa palavra, como Kardec diz aqui, profetas, antigamente tinha essa ideia, e a gente ainda hoje confunde profeta como sendo aquele que só prevê o futuro, né? Isso. Mas a acepção real, profeta seria um enviado de Deus. E tem profetas, na verdade, que não têm presciência do futuro, não tem a faculdade de dupla vista, nem de clarividência. Mas o que a gente está enfocando realmente aqui, nesse ponto de Kardec, é para que a gente tenha um conhecimento, primeiro, de que na natureza existem leis, né? E de que essas leis, sendo conhecidas por pessoas de qualquer grau moral, podem ser usadas para o bem ou para o mal. É como ele diz aqui, né? Se só fosse dado a Deus, né, ou a seres que estão ligados a Deus, produzir esses fenômenos, a gente não veria pessoas do mal, porque, na falta de outra palavra, como Kardec usa, é do mal, porque fazem o mal, pensam em si e querem prejudicar outras pessoas, fazendo esses prodígios. Então, assim, há muitas pessoas que têm um intelecto desenvolvido, têm uma mentalidade desenvolvida, são pessoas muito inteligentes, como a gente vê na história, né? E usam essa inteligência para manipular essas leis, manipular esses fluidos em benefício próprio, né? Para conquistar, para seduzir, para enganar, para criar uma legião de seguidores. A gente vê na humanidade líderes no âmbito religioso, no âmbito político, né? No âmbito social, que usavam do seu magnetismo, usavam da sua inteligência e manipulavam.
E eram falsos líderes, né? Prometiam salvação, tipo. prometiam muita coisa e levaram muita gente. Arrebanha muita gente. Né? Em vários âmbitos, não só no âmbito religioso, né? O que a gente viu na época do nazismo é um exemplo disso. Ele tinha muito magnetismo, né? Tinha uma força, tinha uma retórica, juntou aquela nação que estava enfraquecida, fragilizada, prometia muita coisa e o pessoal foi, né, no discurso dele e a gente viu o que aconteceu, né? Querendo ali uma nação se sobrepor às outras. E vale salientar que o profeta, o enviado de Deus, ele tem duas missões, né? A de advertir e esclarecer a humanidade. Isso. É essa a missão principal do profeta, né? Essas duas missões. Exatamente. Né? E como é que ele faz isso? Mas pelo próprio exemplo de vida, na verdade. Né? Isso. É o caráter próprio dele. É como ele diz aqui. Pelos frutos, né? Exatamente. Se conhece a árvore. Exatamente. Então, pelas obras dele. Então, de acordo com o que ele oferecer, você vai fazer o parâmetro com o Evangelho e sendo positiva a interpretação, você vai ter, sim, uma colheita de um profeta digno de sua admiração. Tudo isso é nossa imperfeição ainda, né? Tudo isso é ainda nossa pequenez na nossa evolução, que está muito... É muito lento, né? Lento. Tem que ser devagar, né? A gente galgando, mas é uma necessidade. A gente está num processo ainda de chegar à pureza e até chegar lá, orar e vigiar e tem que ser permanente. Porque, como ele falou, até os escolhidos podem ser enganados. Né? Tem uma frase de Kardec que é muito interessante que ele fala aqui, ó. O círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Então é importante isso, né? Quando a gente vai conhecendo mais sobre a ciência, vai descobrindo, como a gente está descobrindo hoje, né, coisas impressionantes sobre o nosso corpo, sobre o universo, sobre o lado espiritual também. Então, o que era sobrenatural, o que era motivo de algumas pessoas manipularem, não é mais. Porque antigamente alguém dizia assim, olha, deu essa trovoada, né, deu essa chuva, faltou colheita, isso aí é porque os deuses estão com raiva. E o povo tinha medo daquela pessoa e o povo era enganado. E o povo era enganado, né? E aquele falso profeta, né, que existia, tinha aquele poder. Hoje, com o avanço da ciência, raras pessoas vão cair numa conversa dessa. Então, quanto mais a ciência avança, quanto mais instrução a gente tem, quanto mais educação a gente tem. A própria lei do progresso. A lei do progresso, perfeito. Mais conhecimento a gente vai... Quanto mais conhecimento, mais a gente vai estar preparado para saber distinguir, né, e não mais cair nessas armadilhas. Mas sempre orando e vigiando. Sim. Não é? Sim. Porque a cada momento a gente pode... É a receita. Vigiar e orar. Não pode se garantir só pela inteligência, né? E outra frase também que tem a ver com essa é assim: a difusão das luzes é o quê? O esclarecimento. Né? A gente passou por uma fase antes do espiritismo de ter o iluminismo, né? Com muitos pensadores na Europa que vieram trazer o conhecimento e tirar o povo da ignorância da religião, da ignorância da ciência. E Kardec usa muito essa expressão das luzes que serve até hoje para a gente, o nosso esclarecimento intelectual e moral. Então, a difusão das luzes aniquila o crédito desses falsos profetas. Né? Então, por que muitas pessoas não desejam que haja esclarecimento? Por que muitos políticos, muitos líderes religiosos, né, muitas pessoas que detêm um poder não querem que as pessoas se esclareçam? Para não perder o poder que eles têm. Como é que eu vou manipular se eu dou conhecimento? Exatamente. Então, as luzes, né, do conhecimento, como Vicente disse, que o conhecimento que traz a verdade nos liberta, é o que eles temem. Eles querem que as pessoas fiquem nas sombras, né, e não haja conhecimento. Isso. Exatamente. A ignorância. E a gente fica sem... Que é muito mais fácil você manipular quem é ignorância. Então você vai manipulando, eles vão ficar quietinhos, conseguir as orientações que você der sem um critério de elevação espiritual. Isso é verdade. Bom, o texto no final, né, Kardec arremata dizendo que a gente um pouco já comentou, né, que possuir a capacidade de fazer prodígios, né, não é um sinal da missão divina, porque isso pode ser algo da aquisição de qualquer um, veja só, de qualquer um que deseje conhecer as leis ocultas do mundo espiritual, ou de faculdades orgânicas especiais, que é a mediunidade. Se alguém nasce com a faculdade, né, da mediunidade mais ostensiva, ela vai ter condições de ver, de escutar, de ouvir, e aquelas pessoas... da forma que eu exatamente. Aquelas pessoas que desconhecem, né? Ver, tanto no caráter bom como no caráter mau. Então, vai depender do caráter. Isso. Porque pode ter médios em pessoas que têm má índole. Então, o fato de ser médium não quer dizer que seja como é que vai usar? Como é que vai usar essa mediunidade? Como é que vai usar esse poder? Perfeito. Essa é a importância do estudo. E ele diz isso, né?
Tanto a pessoa digna quanto a pessoa indigna tem Indigna. condições de ter essas faculdades, foi o que o Vicente acabou de dizer. E ele termina dizendo: o verdadeiro profeta se reconhece por sérios caracteres e exclusivamente morais. Morais. Veja só, exclusivamente morais. Então você pode ter uma pessoa que é super iluminada, né? Chico dizia certa vez isso em história: olha, se vocês soubessem quem são aqueles espíritos que estão ali, né, na rua dele, vizinhos dele, que não tinham mediunidade, que não tinham nada, eram pessoas normais, simples. E ele dizia que era de uma elevação impressionante. Vocês estariam indo na casa deles e não vindo até mim, né? Porque as pessoas ainda iam atrás dele por todo o aparato mediúnico, etc. Mas às vezes você tem uma pessoa que é religiosamente muito evoluída, tem um coração muito purificado e que não aparece. Isso. Que ela é discreta, na verdade. E isso é a marca da verdadeira investida espiritual em alguém para ser... para divertir, né, para trazer um conselho, para trazer um esclarecimento. Então não é propaganda. Quanto mais a pessoa se autopromove, mais a gente tem que duvidar. Isso. Né? Os verdadeiros missionários de Deus ou do Cristo são humildes, são discretos e não buscam autopromoção. Essa é a marca, como Kardec fala, exclusivamente morais. Então, para a gente não cair, se a gente já caiu alguma vez, ou a gente pode ainda cair, ainda quantas vezes? Tenhamos sempre essa atenção de ver o aspecto moral dessas pessoas. Condiz com que elas estão pregando, né? A vida delas, né? Há uma correspondência ou a gente está vendo aí um hiato, né? Aquela história, façam o que eu estou dizendo, mas não façam o que eu estou fazendo. Né? Então é a grande lição que Kardec traz nesse final. Mais alguma consideração que a gente poderia trazer do texto de Kardec? Reafirmar a importância que todos nós devemos ter, principalmente aqueles que são médios de algum grau, na questão do estudo do Evangelho. Porque aí a parte moral vai se iluminar. Porque, como disse Kardec aqui, é a autoridade moral que vai fazer a diferença. Perfeito. Então, é reiterar a importância do estudo, não só dos médios, mas aqueles que têm a vontade de se iluminar, é através do estudo que você vai ter a convicção e o esclarecimento e vão abrir as cortinas da verdade. Eu coloco como o código moral de Jesus, que é o Evangelho. Sim. Se a gente segue consegue conduzir-se através desse código moral do Evangelho do Cristo, a gente vai ser muito mais feliz. A gente vai ser muito mais feliz. Então, que bom, né? Mais um esclarecimento que a gente proporciona aos nossos amigos que acompanham o Evangelho Online, a nós próprios também, reforçando a nossa fé, reforçando o nosso conhecimento. E para finalizar, vamos fazer a prece de agradecimento para que a gente consiga, de fato, aplicar esses ensinos que Jesus nos traz e que Allan Kardec, na linguagem do nosso tempo, na linguagem moderna, como a gente fala, torna ainda mais compreensível, né? Sem a alegoria das parábolas, sem a alegoria daqueles tempos antigos, para a gente não mais se perder, como a gente já se perdeu em outras encarnações. Então, vou pedir que Ângela faça a prece final para a gente agradecer e a gente já pode, então, ir para o nosso encaminhamento de término de trabalho. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e dizer da nossa alegria e satisfação, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome. Porque o bem disseste que quando estivéssemos reunidos em Teu nome, aí Tu estarias. Temos a certeza, Senhor, que Tu estás entre nós. E nessa certeza nós Te agradecemos por tudo que recebemos nessa tarde, pelos esclarecimentos que recebemos, mas acima de tudo, Senhor, Te pedimos o fortalecimento para pormos em prática tudo aquilo que nos ensinaste. Nos abençoe e nos protege, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, até uma próxima oportunidade, agradecemos a todos e fiquemos em sintonia com Jesus. Muita paz. Muita paz. Muita paz.